eu queria entrar num assunto extremamente delicado e que causa muita dor, né? Porque quando a gente vê um adolescente, um jovem, matar a própria família, é algo que realmente choca e a gente se questiona onde a gente está errando como sociedade, onde a gente está errando como cuidador desses adolescentes. Esse é um caso que está sendo investigado, a Polícia Civil de São Paulo investiga o caso de um adolescente de 16 anos. Ele confessou para a polícia que matou o pai, a mãe e a irmã a tiros. E ele matou a família e ficou na casa com os corpos por mais 2 dias. O crime aconteceu na sexta-feira e ele resolveu chamar a polícia e até confessar o crime somente no domingo. Ele está neste momento na unidade da Fundação Casa, aqui em São Paulo, que é justamente o lugar onde vão os menores que cometem crimes, né? O celular e o computador do jovem foram apreendidos e encaminhados para a perícia. E o que está chamando bastante atenção, Dr. Marlon, é que na polícia, o jovem, ele afirmou que ele teve vários desentendimentos com seus pais, que eram pais adotivos, foi o que ele disse. E ele disse que ele estava muito revoltado porque os pais resolveram tomar o celular dele. E ele ficou revoltado com isso. E aí ele pegou a pistola do pai, que era guarda civil, né? E acabou atirando com a própria pistola do pai. Vamos lá, doutor Marlon. Em primeiro lugar, o impacto que essa notícia traz, né? Um jovem que diz que cometeu um crime como esse por ficar sem celular e sem computador, por ficar revoltado com isso. E como que um jovem como esse deve ser punido, né? O que diz a legislação brasileira? Que tipo de punição esse adolescente pode ter? Bom, esse realmente é um caso dramático, né? Uma pena que a gente tenha que testemunhar e assistir a casos como esse, mas vamos pelo menos aproveitar para refletir sobre algumas coisas que estão relacionadas. Do ponto de vista legal, em alguma matéria jornalística que eu li a respeito, falavam que talvez até o jovem, o adolescente, teria dito que ficou surpreso ao descobrir que ficaria detido. Essa é a hora em que muitas pessoas crescem o tom de voz contra a maneira como o tema da criança e do adolescente em matéria de prática de atos infracionais, de atos de infração à lei, são tratados. E aí cresce, às vezes, a voz, como eu venho dizendo, daqueles que gostariam de mudar a legislação para estabelecer uma legislação dura dentro da doutrina da lei e da ordem, imaginando sanções mais severas. A primeira coisa que precisa ser dito é que, sim, um adolescente pode ser apreendido provisoriamente, assim como um adulto pode ser preso preventivamente. Existe a apreensão provisória. É o que está acontecendo com esse adolescente. E aí não haverá punição alguma? Sim, há responsabilização e há aplicação, inclusive, de medida restritiva de liberdade de até 3 anos. Lembrando que quando nós falamos dos adultos, as penas são nominalmente mais altas, mas o período de restrição de liberdade física é menor, que corresponde a um sexto ou até um terço da pena, dependendo de se tratar de crimes hediondos ou não. O fato é que muitas vezes adolescentes podem ficar submetidos a mais tempo de restrição completa da liberdade de ir e vir do que os adultos. Isso é um fato jurídico. E, inclusive, eu tenho uma ligação histórica com esse tema, porque meu primeiro emprego jurídico na vida, assim que eu me formei lá em 1993 na Universidade Federal do Maranhão, foi como advogado do Centro de Defesa Padre Marcos Passerini, que faz parte da rede de centros de defesa da criança e do adolescente. E hoje eu tenho a honra de ser o advogado da Associação Nacional do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um assunto que a gente precisa bater. A legislação existe, ela é capaz, sim, de restringir liberdade, aplicar medidas de proteção para a sociedade, de aplicação de sanções severas para o adolescente. Agora, aí a outra parte, eu não vou
ser muito extenso, mas eu tenho que falar. A outra parte desse debate é o que motivou isso, o que aconteceu naquele caso concreto, que só no julgamento de um processo efetivo é que vai se poder saber. E outro é quais serão as consequências, né? O que se pode imaginar que deve ser a aplicação dessa medida para esse adolescente ou qualquer outro que venha infringir a lei. Sobre essa questão de motivação, eu não estou aqui querendo supor a possibilidade de que as vítimas sejam responsáveis por nada, não é disso que eu estou falando. Mas a própria Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, para a qual eu advogo, moveu ações judiciais contra grandes empresas relacionadas a games que utilizam técnicas de monetização viciantes baseadas em apostas, igual cassino, igual caça-níqueis. Isso tem um impacto terrível sobre a formação psiquiátrica de crianças e adolescentes. Nós temos laudos internacionais, nós temos países adotando medidas severas contra esses jogos, e o Brasil nem está debatendo isso. Enquanto a Bélgica e a Holanda já proibiram diversas dessas técnicas de monetização baseadas em jogos de apostas, o Brasil sequer está debatendo isso no parlamento. E só há um debate que é judicial, porque foi proposto pela ANSED, essa associação que eu estou mencionando. Então, temos que discutir o papel e o impacto do vício nos jogos, do vício na internet, que é propiciado por estratégias que foram pensadas para proporcionar e para gerar vício. E quando nós falamos em vício, nós estamos falando de doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde, que faz parte de CID. Tem CID próprio para esse tipo de doença psiquiátrica decorrente do abuso, do uso abusivo de ferramentas online. E temos que discutir a responsabilidade das empresas que lucram absurdamente com a promoção dessas distorções de vícios e que podem acarretar comportamentos completamente deturpados. Eu vi caso no estado de Goiás de um adolescente pobre que queimou a própria casa dos pais em virtude de ter sido impedido de participar de jogo online. Então, o que nós estamos fazendo? Que sociedade é essa? O que nós estamos pensando? Que olhar, quando a Constituição fala que é dever da sociedade, do Estado, das empresas, da família e de toda a comunidade, velar pelos direitos da criança e do adolescente. O que é que nós estamos fazendo como sociedade em relação a este olhar sobre os nossos jovens, em relação a que estruturas viciantes eles estão sendo submetidos, em razão de finalidade de obtenção de lucro. E quanto à questão de para onde este caso vai, eu queria dizer o seguinte: uma grande diferença do Estatuto da Criança e do Adolescente para o Código Penal não é o fato de o Estatuto da Criança e do Adolescente ser um instrumento de impunidade. Ele não é. Ele é um instrumento, sim, de responsabilização. A grande diferença é uma diferença que, infelizmente, não é levada à aplicação prática pelos nossos governantes e pelas nossas governantes, que é a necessidade de um atendimento psicossocial completo para os adolescentes infratores. Ele vai ter liberdade restrita? Sim. Ele pode ficar até 3 anos dentro de uma unidade com a finalidade de promover essa reeducação? Sim. Mas não pode ser abandonado num presídio para adolescentes, que é o que acontece hoje. Nós temos essas instituições transformadas em presídios para adolescentes. E não é isso que a Constituição e nem o que a lei quer. Eles devem ser atendidos por equipes de profissionais preparados para lidar com dramas como esse, Que aí de não recupera esses psicólogos, jovens, né, de doutor Marlon? sociólogo, de educadores. Que é isso que o senhor está É falando, isso, que aí não Fernando. recupera esses jovens. Eu, inclusive, quando fiz a pergunta ao senhor, eu cometi até um erro, né? Que eu falei que o adolescente cometeu um crime. A gente não pode falar isso, não é, doutor Sim, Marlon? Está errado ato dizer isso, né? infracional. Ele cometeu um ato infracionário, é isso o correto? Um ato infracional, exatamente a Infracional. expressão usada pela lei. Tá, peço desculpas aqui pelo meu erro.